A paz do Senhor, boa tarde, tudo bem? Estou aqui com mais uma palavra que Deus acabou de ministrar ao meu coração, né? Eu andando pela rua e ali observando algumas pessoas falando sozinha. A situação hoje está tão delicada, a necessidade da alma das pessoas elas estão com a alma tão vazia, a necessidade de conhecer a Deus, de ter Cristo, e não tem, e as almas estão tão vazias, mente tão vazia, né? O coração que elas estão falando sozinhas, elas falam e respondem, né, procurando um socorro, um auxílio, e eles estão assim, conversando sozinhos, adultos, adolescentes, gente, até criança, você anda falando sozinho, só que criança é uma outra área, né? Mas o adulto, né, uma pessoa já idosa, estão falando sozinho, gente. São muitos hoje em dia falando sozinho. Porque as situações difíceis vêm e a pessoa não tem a resposta, porque não tem um auxílio, não tem um socorro. É uma dificuldade tremenda. E muitas das vezes é difícil, e muitos cristãos hoje em dia, na sua necessidade, nos seus momentos difíceis, aguarda o socorro no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, no irmão, na irmã, né, nos parentes, né, naqueles que são próximos. E não tem o socorro, não tem o socorro, porque o ser humano hoje em dia olha para o seu próprio umbigo, ele não está preocupado com a necessidade de ninguém, né? Não está, não pergunta como está, não pergunta se está precisando de alguma coisa, não é nem estender as suas mãos para suprir a necessidade daquele que está precisando, sentir a necessidade do próximo, sentir a tristeza, a preocupação, né, do próximo. Ninguém sente, não. Cada um vive a sua vida. Então, por isso que o Senhor nos ensinou. Em Êxodo 16, naquela época Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, Deus mandava o maná todos os dias. Mandava o maná, as codornizes, e Deus falava, mandava a porção certa para todos os dias, não é para pegar mais, porque quando pegava apodrecia. Então o Senhor nos ensinava a todos os dias ter aquele alimento. E olha só, na sexta, ele falava, pega a porção, 2 porções certas para que vão comer, né? A quantia certa para não sobrar. Então na sexta-feira é a sexta e sábado, porque no sábado não podia, né, eles pegar o alimento que Deus mandava. Não podia na lei. Então, eles não podiam pegar e estragavam. Quando eles pegaram a mais, apodreceram, criou bicho, né? E quando eles, da sexta para o sábado, era o outro dia, e não apodreceu, não criou bicho, porque era a ordem de Deus. Deus falou, eu vou mandar, pega a porção dobrada para 2 dias. E não estragou, e quando Deus falou, pega uma porção só para 1 dia. E quando eles pegaram a mais, apodreceu. E Deus ensinando, é 1 dia de cada vez. Não queira viver a viver o hoje, pensar no amanhã, pensar no depois. Nós precisamos aprender a viver 1 dia de cada vez. Crendo, confiando no Senhor, que o amanhã Ele vai suprir como supriu hoje. É da maneira dEle, é do jeito dEle. Se Ele tiver algum aprendizado, nós vamos aprender. Entendeu? Se é necessário nós passarmos por alguma situação assim, nós vamos passar. Em tudo, nós somos mais que vencedores, seja em qualquer situação, na escassez, na bonança, em todas as áreas, nós somos mais que vencedores. Tudo é para nos ensinar, nos capacitar. Nós temos que estar felizes porque a salvação vem em Cristo. É o maior triunfo que nós temos na nossa vida, a nossa salvação, a vida eterna. Essa vida é passageira. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador, e aprender a viver 1 dia de cada vez. Porque o Senhor vai nos dar, vai suprir 1 dia de cada vez daquilo que nós precisamos. E quando nós confiamos no Senhor, como diz Salmo 125, elevarei meus olhos para os montes, né? Não, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né?
Então, e a palavra do Senhor também nos diz, buscar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor é o nosso pastor e não sentiremos falta de nada. Então, o Senhor suprirá todos os dias as nossas necessidades. O porquê nós ficamos olhando para amanhã, as pessoas estão ficando depressivas, angustiadas, não dormem, ficam perturbadas, se preocupando com amanhã, com as dívidas, com tudo, com alimento, com o que tem que pagar. E se nós aprendemos a confiar em Cristo da maneira que nós precisamos confiar, que Ele nos dá o alimento de cada dia, Ele suprirá a nossa necessidade segundo a sua riqueza em glória, Ele cuidará de nós, nós passamos a ter uma vida mais leve, né? Lançai o pão sobre as águas, depois de muitos dias nós o acharemos. Lança a palavra do Senhor, lança, descansa, deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar, não fiqueis ansiosos com coisa alguma, em tudo dai graças a Deus, em tudo dai graças. Nós precisamos aprender isso, precisamos. A maior prova quando Deus falou pega o alimento para cada dia, uma porção para cada dia, não deixe para o amanhã. E nós hoje precisamos viver um dia de cada um dia de cada vez, não possamos viver todos os dias ali na nossa cabeça, o dia de amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Não, nós possamos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas nós aguardamos em Cristo, né? Nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus, que é o melhor para as nossas vidas, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. É o melhor, né? Vai nos levar até a vida de paz, de alegria, e não de depressão, de angústia, de preocupações, ansiedades, choros, lágrimas, angústia. Chora, se aquebranta, descabela, mas diante do Senhor, coloca nele todas as suas súplicas em oração. Chora para Ele, que quando tu levantar, vai levantar restaurado, renovado, em paz, cheio da palavra de Deus, né? Guerreando contra o adversário, guerreando contra si mesmo, e crendo no Senhor, fazendo a nossa carne se aquietar, e levando a palavra de Deus ter poder sobre as nossas vidas. Amém? O Senhor ministrou isso no meu coração, e eu peço que os irmãos... A palavra de Deus diz também, em Isaías, né? Esqueçam o que se foi, né? Não vivemos no passado. E muitas das vezes as pessoas estão olhando lá atrás, o que viveu, o que deixou de viver, e estão se angustiando porque o dia de hoje não vive mais. Não, não. Lembre do teu Criador, lembra do teu Senhor, lembra do Deus que nos tirou do Egito, nos trouxe para crer em Cristo Jesus, para ter uma nova vida em Cristo, para sermos filhos de Deus, para sermos herdeiro e co-herdeiro com Cristo e criamos a salvação, a vida eterna. Amém? Vamos plantar, ainda que nós vamos ali plantando com choro, mas nós vamos colher com alegria. E assim é, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Vamos se voltar para Deus, para que Ele se volte para nós. E o que nós pudermos fazer para o nosso próximo, vamos fazer. Faça com uma mão, esconda a outra, esqueça o que fez, né? Se puder ajudar, ajude, né? Porque o Senhor vai recompensar, Ele vai recompensar. Não crites, não tenha tesouros, né? Porque onde a traça corrói, né? Fica guardando tantas coisas, né? Guardando dinheiro, né? Fazendo planos para o dia de amanhã, para anos depois, sendo que a gente não sabe nem se amanhã vamos estar vivo, né? Vivamos um dia de cada vez. Supra a necessidade do teu próximo, ajuda o teu próximo, estende as mãos, tira ele da angústia, da tristeza, né? Da preocupação, divida o que é teu. E assim o Senhor vai nos fazer próspero todos os dias de nossas vidas. Eu falo porque eu já vivi isso, eu já fiz isso, eu já dividi o que é meu. Se eu puder, ajudar o meu próximo, eu vou ajudar, sem a menor preocupação, porque eu sei que Deus vai suprir o dia de amanhã. E é o que a palavra dele diz: amar o teu próximo a ti mesmo. O que eu quero para mim, eu preciso querer para o meu próximo.
E assim Deus vai estar conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Para a glória de Deus, eu agradeço isso. Vamos colocar a palavra de Deus em prática, para que nós possamos vivê-la para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? É isso.